tema desta manhã é: Abraão não esperava um cordeiro. Abraão não esperava um cordeiro. Às vezes, quando a gente vai pregar uma mensagem, e aí quem está ouvindo pode ter um maior interesse ou um menor interesse, dependendo do tema e da sua afinidade com o tema. Isso é natural. Contudo, nós devemos alertar que esta é a palavra de Deus. E que Deus, ele tem uma multiformidade com a sua palavra. Então, Deus vai tratar com você aquilo que Deus quer tratar com você através desta palavra. Então, não é o direcionamento necessário, mas é aquilo que o Espírito Santo vai trazer. Eu já preguei mensagens que, ao chegar lá fora que eu digo, fora o templo, e alguém dizer: pastor, o senhor falou isso. E eu, sinceramente, não lembrava de ter falado nada daquilo que a pessoa estava dizendo. E o que é que eu entendi? Que o Espírito Santo tinha tratado diretamente com aquela pessoa aquilo que ela precisava ouvir. Digo isso porque este capítulo 22 de Gênesis, nós vamos ler apenas o verso 10, é um capítulo muito conhecido. Irmãos, eu confesso a vocês, não é um texto fácil de pregar sobre ele. Não é um texto fácil. Esse texto de Gênesis capítulo 22 é o texto onde Abraão vai levar Isaac para o sacrifício. Não é um texto fácil, principalmente nos nossos dias, porque nós queremos entender um texto bíblico a partir da nossa cultura. Queremos entender um texto bíblico a partir da nossa sociedade normal e natural. Só que, para entender um texto bíblico, nós temos primeiro ir à época que aquele texto foi escrito e os costumes que existiam naquela época. Gênesis 22, 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Podemos fazer uma paráfrase e dizer: estendeu Abraão a sua mão e tomou, eu vou trazer para o nordestinês, e tomou o facão para, eu vou usar sacrificar para não usar matar, que é uma palavra muito pesada, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o facão para sacrificar o seu filho. Veja, e já de começo não é fácil. Mas eu tenho certeza que ao final desta mensagem, dessa palavra, Deus vai ter tratado com você aquilo que o Senhor precisa tratar. Abraão é conhecido, eu gosto sempre que falo em Abraão, lembrar que Abraão era um dos meus personagens favoritos quando junior, viu, Annalise? Era um personagem que eu gostava muito quando eu era da sua idade, era Abraão. Eu admirava demais Abraão, o pai da fé, a história de Abraão. Então, lá nos meus 11, 12, 13 anos de idade, pastor Hélio, eu amava muito. E Abraão acabou se tornando Diácono André, um dos meus personagens mais favoritos da Bíblia, né? Alguns de nós têm personagens da Bíblia favoritos, né, Manu? A gente escolhe aquele personagem da Bíblia e diz: esse é o meu, né? Pastora é aí muito ligada em Davi, né? Mas eu sempre me liguei muito em Abraão, né? Embora por ter 5 filhos, eu tinha um colega que me chamava de pai Abraão, né? Mas bom, Abraão ouviu a voz de Deus pela primeira vez e obedeceu. Que coisa interessante. Abraão ouviu a voz de Deus, Camila, pela primeira vez e obedeceu. Agora, conhecendo mais a Deus, Abraão está disposto a sacrificar o seu filho.
Pela primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a primeira vez que Abraão ouviu a voz de Deus. É interessante ver uma pessoa ouvindo uma voz que não sabia ao certo de quem era e quem estava falando com ele. Certamente Abraão já havia ouvido falar sobre Deus, mas ao ouvir a voz, Abraão, ele não tinha ainda intimidade para saber quem o chamava. Mas, mesmo assim, Abraão obedece a Deus e sabia que ali estava um Deus acima de falsos deuses. E eu queria fazer uma primeira aplicação para a nossa vida aqui. Abraão ouviu a voz de Deus apenas uma vez e obedeceu. Infelizmente, muitos que conhecem a voz de Deus não obedecem. Abraão ouviu uma vez e obedeceu. Infelizmente, muitos que conhecem a voz de Deus hoje não obedecem ao Senhor. Ele, sem mesmo conhecer, já obedeceu. Ele sai de casa em segredo, mas leva 2 dos seus servos, versículo 3 do capítulo 22, coloca aqui para a gente, versículo 3 do capítulo 22, ele sai de casa em segredo, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abalroou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão, ele não podia, de forma alguma, contar à sua esposa o que ia fazer. Eu sei que tem esposas que dizem carinhosamente a seus maridos: você tem que me contar tudo. É isso mesmo, né? Tudo que você sabe, tem gente coçando a cabeça. Tudo que você sabe, você tem que me contar. Mas Abraão, nesse momento, era algo que ele não podia contar a Sara. Imagina contar a Sara que Deus havia pedido para ele sacrificar o filho tão esperado, o filho prometido. Possivelmente Sara diria: Abraão endoidou. Abraão está louco, Abraão está maluco. Não. E ali geraria um grande problema. Tire algumas lições daí. E aí geraria um grande problema. Abraão não compartilhou. Ele guardou para si, né? Sei que os homens gostam muito de guardar as coisas para si, né? Tem um livro que diz que o homem é ostra e a mulher é pé de cabra, né? Para quem não sabe o que é pé de cabra, é um ferro, é uma alavanca que abre a porta na marra. Então o homem é ostra, viu? O homem se fecha. O que é que você tem? Nada. Como é que você está? Bem. Mas eu estou vendo que você não está bem. Não, eu estou bem. Então o pé de cabra começa a querer abrir a ostra, e a ostra está fechada, né? Abraão, ele guardou, ele caminhou para aquilo que Deus tinha dado para ele. Ele guardou o segredo. Homens, sua mulher precisa ser sua melhor amiga, mas tem segredos que tem que ser seu. Depende aí, né? Nesse caso, Abraão resolveu. Então, os 2 servos de Abraão que ele leva representam pessoas de confiança e que carregavam um propósito. O propósito daqueles 2 servos era
cuidar do fogo que era aceso em casa. O fogo para o holocausto era aceso em casa. Abraão já acendeu o fogo e eles já seguiam com o fogo aceso. O fogo não se acendia no cume do monte, onde aconteceria o sacrifício, representando o lugar do culto. O fogo se acendia em casa. Ou seja, o culto, ele começa em casa. O culto, ele não começa na igreja. O culto, ele começa em casa. Mas Abraão e Isaque estavam ocupados com a lenha. Por isso mesmo, selecionando os dois servos de confiança, para carregar e cuidar do fogo, para que o fogo permanecesse aceso até chegar ao lugar do sacrifício. Deus está à procura de servos de confiança que comecem o culto em casa e tenham a missão de carregar o fogo aceso, que vão ter o cuidado necessário para que esse fogo nunca se apague. Por onde passam, são servos e servas de Deus, debaixo de uma responsabilidade e propósito: levar o fogo de Deus para nunca faltar na nossa vida. Levar a chama acesa. A chama do altar precisa estar acesa sempre. E onde está o altar? Lá no Antigo Testamento estava no templo. Mas hoje nós somos o altar. A gente usa a expressão altar aqui para cima, mas é uma expressão simbólica, é um referencial. O altar está em cada um de nós. O fogo do altar precisa estar aceso sempre. Nós cantamos hoje uma música que é muito forte, eu gosto muito. E tem uma frase que é mais forte ainda, que diz: te servirei na alegria ou na dor. Não é? Seguirei contigo sempre, te servirei na alegria ou na dor. Servir na alegria é maravilhoso, mas na dor, a gente glorificar o nome do Senhor, tem que estar aceso o fogo do altar. Se o fogo do altar não estiver aceso, não vai glorificar. Quando chegar o momento do aperto, do parafuso ser torcido, Isaque já estava acostumado em ver um cordeiro no sacrifício. Seu pai fazia sacrifícios. Isaque já estava acostumado a ver os sacrifícios. Então pegou lenha, acendeu fogo, tinha que ter o cordeiro. Só que dessa vez, Isaque não viu o cordeiro. Ele viu o fogo aceso, ele viu o facão, o cutelo, segundo a expressão bíblica. E onde estava o cordeiro? Sabe que uma coisa que marca um adolescente é a curiosidade, né? Onde estava o cordeiro para o sacrifício? Meus queridos, é importante, você pai, você mãe, é importante os filhos observarem o culto dos pais. E se os pais têm o costume de acender o fogo, que representa a presença de Deus na sua vida, é importante que os filhos vejam. Vejam seu pai orando, vejam sua mãe orando, vejam seu pai lendo. Não é que você vai orar para eles verem, mas é porque você faz que eles vão ver. E a aplicação, ela inverte também. Se você é filho e seus pais em casa ainda não conhecem Jesus, seus pais precisam ver
você na sua intimidade com o Senhor, não é? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que entra no quarto, fecha a tua porta e teu pai em secreto. Pois é esses momentos que você precisa ter. A gente não pode ser um crente que nunca lê a Bíblia, né? Vou para a igreja, cadê minha Bíblia? Né? Aí faz como aquela irmãzinha que o pastor vai visitar e chega em casa e pergunta a ela: a irmã tem lido a Bíblia? Ela diz: pastor, eu tenho que lhe confessar que faz um mês que eu não leio a Bíblia, porque eu perdi meu óculos, e sem óculos eu não leio. Mas a senhora sabe onde está a sua Bíblia? Sei, pastor. Então vá buscar, que pelo menos a senhora abre aqui e a gente ajuda. E quando a irmã pega a sua Bíblia, ela tem uma alegria muito grande. O óculos estava dentro da Bíblia. O óculos estava dentro da Bíblia. Então, às vezes a gente está caminhando há tanto tempo na fé que a gente acha que não preciso ler a Bíblia. O fogo do altar precisa estar aceso sempre. E não há como conhecer a Deus sem a Bíblia. Você não conhece um amigo sem conversar com ele. Abraão era amigo de Deus porque ele caminhava com Deus. Quando os filhos observam esses itens na vida dos pais, será um grande motivo para eles sentirem o desejo de também cultuar a Deus. Como eu fiquei emocionado hoje aqui de ver Bianca já está no grupo de louvor, mas vê-la solando aí, de ver Mariana, são a sucessão das gerações. Nós estamos preparando. A pastora falou em templos fechando na Europa. E eu comentava ali com o pastor Hélio o porquê de templos fechando. E um deles é porque é uma filosofia errada, e eu diria até uma estratégia do inimigo, onde igrejas afastam os jovens, onde igrejas afastam os adolescentes. E sem jovens, sem adolescentes, e eu vou descendo mais, sem crianças, a gente não tem amanhã. A igreja, ela está, tem um pensamento que a gente precisa entender ele direitinho, mas a igreja, ela está a uma geração de não existir. Como, pastor? Se nós não passarmos as nossas verdades para os nossos filhos, a igreja não vai existir. Só precisa isso. Então nós temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos, passar as nossas raízes, passar os nossos cânticos que marcaram tanto a nossa vida. Mas meu filho hoje... Seu filho precisa aprender. Tem um texto da Bíblia que me impacta muito, que diz: não remova os marcos antigos. Não é que a gente vai viver lá, mas a gente não pode esquecer lá, porque foi de lá que veio a nossa base, foi de lá que veio a nossa origem, foi de lá que fez quem nós somos. Por que é que a gente vai desprezar o que está lá? Nunca esqueço da professora Ábia Saldanha, professora que foi reitora do SEC, e a gente estava aqui na igreja, num culto, eu acho da MCM, e a gente começou a cantar o cantor cristão, e o público era um público assim, né, 70 a mais, e a professora Ábia disse: pastor, tire o cantor cristão dessa geração, e eles não vão aprender mais, eles não aprendem mais, eles não decoram mais. Então, eles sabem cantar o cantor cristão porque tem, né? O Cacau Egon Santos, que esteve aqui conosco na quinta-feira com o Ministério do Louvor, ele usou algo muito interessante. A sua mãe com Alzheimer, e quando ele chegou em casa, a mãe não o reconheceu. E aquilo foi um choque para ele. Mas aí ele pegou o violão e começou a cantar hinos antigos com ela, e ela começou a cantar os hinos.
Eu conheço um pastor, não sei se ele está, pastor Massaranduba, e ele já estava com 90 anos. E eu fui visitá-lo com a comissão de pastores da igreja, da ordem dos pastores, e ele não lembrou de mim, ele não lembrava de muita coisa. Mas pastor Massaranduba escreve folhetos para pregar, para distribuir, e sabe cantar todos os hinos do cantor cristão. Esta memória dele não foi afetada. Então, se ele está numa igreja e tem um hino do cantor cristão, ele vai cantar. Ele vai se identificar. Então, nós temos esta responsabilidade. Então, irmãos, Isaac aprendeu a ver o cordeiro. Quem se acostuma em ver no culto a presença do cordeiro, a presença de Jesus, vai estranhar em não ver a presença do cordeiro no culto. Quem aprende a cultuar com a centralidade de Jesus, se está num lugar onde estão fazendo algo que estão chamando de culto e não tem a presença de Jesus, porque culto sem a presença de Jesus não é culto. Você chama de qualquer outra coisa. E quando eu falo a presença, é a centralidade. O culto, ele é cristocêntrico. Ele precisa apontar para Cristo, não é para mim. Ah, eu não gostei do culto. E quem disse que é para você gostar do culto? O culto não é para você? Não gostei do culto hoje. O grupo do louvor hoje estava sem... A banda Concerto Eterno hoje estava... Não, foi maravilhoso, foi bem. Estava sem inspiração. Mas será que era o grupo ou era você? Porque você veio prestar o culto a Deus. E uma dica, irmãos. Quando você achar que o culto não está indo no seu ritmo, procura entrar no ritmo. E você vai ver como vai mudar. Como vai ficar diferente, né? Isaac sentiu a presença do cordeiro. Abraão, deixa eu caminhar que a hora está caminhando. Abraão conta toda a verdade a Isaac. Aqui tem interpretações diferentes. Nós vamos encontrar a interpretação de que Abraão não diz a Isaac o que vai acontecer. Ah, eu vou ali, a gente vai... Papai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Mas eu estou com o grupo de interpretação que Abraão contou. Sabe por quê? Como é que você vai pegar um adolescente, colocá-lo em posição de sacrifício? Você vai pegar e ele não está sabendo de nada. Não é? Então Abraão contou. Isaac, obediente como pai, concordou com aquilo que iria acontecer. E é nesse momento que Isaac percebe algo diferente, né? Então, irmãos, era algo difícil para Isaac, mesmo assim, né? E aqui fica um exemplo também, que os pais devem ser sempre transparentes com seus filhos, compartilhar sempre a verdade com seus filhos. Isaac, mesmo sabendo, em obediência, ele aceita. Agora, meus queridos e amados irmãos, se coloque no lugar de Isaac e tente imaginar. Ainda bem que Isaac não está. Se coloque no lugar de Isaac e tente imaginar o que ele sentia naquele altar. O que ele esperava era o sacrifício. Quantas pessoas, talvez aqui, estão no altar, esperando um milagre, e que se Deus não fizer nada, a pessoa sabe que é o fim. Isaac estava naquela expectativa. Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa. Abraão também estava naquela expectativa. Deus vai fazer alguma coisa. Há muitas pessoas que estão nessa expectativa.
Deus vai fazer alguma coisa, porque se Deus não fizer, é o fim. Se Deus não fizer, acabou. Se Deus não fizer, game over. Deus vai fazer alguma coisa. Se o cordeiro não aparecer, vai acabar tudo. A fé de Abraão estava além das cinzas. Veja o verso 5, 22, 5. A fé de Abraão estava além das cinzas. Quando Abraão diz para Isaque que Deus iria prover o cordeiro, preste atenção no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Havia uma esperança, uma expectativa. Abraão estava acreditando em algo diferente. Abraão estava disposto a sacrificar. E Abraão acreditava que de alguma forma Deus traria de volta Isaque à vida. Que mesmo que Isaque fosse sacrificado, Deus o ressuscitaria. E a gente vai ver isso no final. Já estamos caminhando para o final. Se voltarmos ao versículo 5, dá para entender o que Abraão acreditava. Pois ele havia decidido sacrificar o filho. Ele disse aos seus servos que voltaria com o filho para casa. Verso 5, ó. Deus proverá, como eu amo Jeová Jireh. Como Ele é presente na minha vida, eu sei como Ele é presente na sua. Jeová Jireh. Quando eu não sei o que fazer, eu digo Jeová Jireh. Quando a situação é desesperadora, eu digo Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê. E Abraão diz Jeová Jireh, não é? Jeová Jireh. Deus proverá. Deus proverá. E ele diz: havendo adorado, tornaremos. Ele confiava que de alguma forma, mesmo que ele sacrificasse, Deus daria Isaque, mesmo depois das cinzas. O que Abraão de fato acreditava, irmãos, era que depois do sacrifício de Isaque, Deus traria o milagre. Deus traria o milagre. Deus o traria de volta naquele momento. Veja o que diz Hebreus 11 e 19. Hebreus 11 e 19. Hebreus 11 e 19. Abraão deixa eu só olhar aqui, eu quero o texto que diz que Abraão, pela ressurreição, acho que eu anotei errado aqui, a referência. Os irmãos que estão afinados com a Bíblia aí, se achar esse versículo, me diga. Hebreus 11, que fala que Abraão, oi? 17, oi? É 19 mesmo? 17, deixa eu abrir aqui. Pronto, 17. Pela fé, ofereceu, mas não é 17, vai para o 18. Agora vai para o 19. Não, né? Deixa eu ver aqui, pode ser é o 20? É o 20, vai para o 20. Isso. Não, é 19, né? A leitura é que está. Isso, Vitor, muito bem. Gente, aí, olha aí quem está usando aí essa Bíblia. Quem está usando essa Bíblia, muda a tradução aí. Isso. Agora, como a tradução faz diferença, né? Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso, veja, para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente
recebeu Isaac de volta dentre os mortos, porque simbolicamente, praticamente, houve o sacrifício de Isaac, não é? Então Abraão, ele cria em quê? Na ressurreição, que ainda que ele sacrificasse Isaac, Deus ressuscitaria. É por isso que Abraão ficou conhecido como pai da fé. Ele acreditava na ressurreição do filho, simbolizando a ressurreição de Cristo. Abraão passa 3 dias com Isaac no Moriá. No 3º dia, o sacrifício, chega o cordeiro, o filho é liberto da morte. No Moriá, temos um filho que escapa da morte e um cordeiro que é morto em seu lugar. No Moriá, temos um filho que escapa da morte e temos um cordeiro que é morto no seu lugar. No Calvário, temos um cordeiro que escapa da morte e temos um filho que é morto no seu lugar. Abraão representa Deus Pai. Isaac representa Jesus Cristo. Eliezer, pregamos recentemente sobre isso, representa o Espírito Santo. Abraão acreditava que iria sacrificar o seu filho e depois Deus o ressuscitaria. Deus o ressuscitou e o traria. Simbolicamente, Deus o trouxe. Nós precisamos ouvir a Deus, obedecê-lo e esperar que o melhor Ele fará em nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero convidar a Vanessa, vem cá, Vanessa. Quero convidar o Ministério do Louvor.